esse segundo dia da nossa série, falando sobre caminho, essa estrada, essa caminhada, essa jornada, e nós possamos adentrar em direção a tudo aquilo que Deus tem para nós, Nós queremos trilhar aquilo que Jesus é, e nós aprendemos sobre isso semana passada, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Por essa jornada, essa caminhada, nós vamos passar por deserto, faz parte da nossa humanidade, do momento que nós vivemos. Nós vamos passar por momentos de jardim, nós vamos passar por momentos de alegria, de contradições, de medos, de temores, mas tem de bom ânimo, porque Deus nos chamou, nos escolheu para que a gente possa viver a vida de plenitude que Ele tem para nós. Quem quer tudo que Deus tem para a sua vida? Assim eu quero. Nós não queremos menos do que aquilo que Deus tem para nós, mas também não queremos mais do que aquilo que está reservado para nós, porque essa é a porção que é dobrada, recalcada, sacudida e transbordante na nossa vida. Ou seja, o que Deus tem para nós, amado, é infinitamente melhor do que pedimos, pensamos ou imaginar. Então a nossa jornada, essa caminhada, é o descobrimento de quem Deus é, de quem nós somos e do que Ele quer realizar em mim, através de mim. É uma jornada de vida, e Jesus nos chama o quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Ou seja, é uma jornada maravilhosa, que passamos por dias difíceis. O povo, antes de chegar na terra que Deus prometeu, passou pelo deserto, não é isso? Mas era um lugar onde Deus sonda o nosso coração. Então há um momento da nossa limitação. Deserto significa limitações, Ou seja, onde eu me defronto com as minhas limitações. E aí o bom disso é para que a gente saiba que, apesar da nossa pequenez, Deus fará muito mais. E Ele promete, a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Quem crê nisso, fala amém. Glória a Deus. E o nosso tema de hoje, dentro dessa jornada aí, sobre o caminho, Lucas no capítulo 22, verso 39, vamos ler aí até o verso 46, você pode acompanhar aqui no painel. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Esse é um texto muito conhecido, um texto que a gente já viu ele por várias vezes, vimos no clipe que a gente assistiu mais cedo, um texto que vimos em filmes. Isso ficou marcado, Jesus lá no jardim do Getsemane, ou no Getsemane, como alguns dizem. Então esse é o lugar de uma distância percorrida por Jesus entre as dores da sua humanidade e a sujeição da sua vontade à vontade de Deus. Por muitas vezes a gente imagina que jardim é um lugar fácil, nem sempre. Talvez jardim, como nesse caso, e a gente está indo agora para terras bíblicas, a gente tem a oportunidade de visitar um jardim lá em Jerusalém, que é a ilustração desse jardim, Não necessariamente é o jardim que Jesus visitou, mas era bem ali na localidade que estava aquele jardim. E naquele instante é um lugar bonito, que a gente visita lá, cheio de oliveiras, um jardim gostoso de estar, mas que nos arremete a essa jornada em que nós nos submetemos à vontade de Deus para a nossa vida. Então, apesar de ter uma jornada boa, de oração, que é isso que ele estava fazendo ali, houve um confronto muito forte na vida de Jesus, e ele desafia os seus discípulos a compreenderem. Então ele está desafiando a mim e a você. Primeira coisa que ele diz é o quê? Olha, há momentos que você pode suar gotas de sangue, mas a melhor coisa é se submeter à vontade de Deus para a nossa vida, que é boa,
perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não gosta desse caminho, porque a gente imagina que Deus podia evitar, e Jesus fala isso: se for possível, passa de mim esse cálice. De que ele estava falando? Do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Cruz. Ele estava sendo levado à cruz, ou seja, a sua morte, a sua execução. E ali Jesus fala: olha, Pai, eu estou aqui e, se possível, né, evita isso na minha vida, mas de tudo seja feita a tua vontade. Olha só que coisa bonita, Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, olha só que jornada de Jesus, né? Quando a gente pensa em Cristo, uma coisa, a gente estudou sobre isso na nossa série Jesus, e uma das coisas que a gente precisa entender: quando Jesus habitou na terra, quando ele viveu entre nós, ele o fez como homem. Às vezes a gente imagina: mas Jesus suportou isso porque era Deus. Não, se Jesus tivesse vivido como Deus, tudo que nós tínhamos era uma boa desculpa para não ser como ele é. Porque a gente poderia dizer: para o senhor falar é fácil, né? O senhor é Deus? Não, ele se fez em forma humana, ele não usurpou o ser igual a Deus, ou seja, ele não trouxe essa perspectiva de que agora eu sou Deus, ando no meio dos homens pequenos. Não, ele se fez pequeno como os homens, para viver como um homem deve viver, para mostrar a mim e a você que é possível viver a vida que ele tem para nós. Então nesse instante nós vemos todas as agonias. Então ali está dizendo, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Então parece que a gente não entende bem. É claro, né? O que Jesus fez entre nós, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que está disponível para a minha vida e para a sua vida. E aí está dizendo que é um caminho de quê? Que a gente não gosta, né? Olha só, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitos de nós, né? Nós todos provavelmente, nós queremos dizer que somos homens e mulheres humildes, mas a última coisa que a gente quer é ser humilhado. Então a gente quer ser humilde sem ter ou sofrer humilhação. E na verdade aqui está dizendo o quê? Para que ele pudesse alcançar o seu propósito, o seu desígnio, ele humilhou-se. Ou seja, nós vemos que tudo que Jesus sofreu foi humilhação. Imagina Deus, do seu trono eterno, vendo o filho dele sofrendo e passando pelo que passou, e não revidar, e não destruir. Tudo isso foi porque ele nos amou, ele nos ama de tal maneira. Então quando a gente está vendo essa jornada, é preciso entender que esse caminho de consagração passa por esse caminho de humilhação. E humilhação tem a ver com a nossa total dependência e sujeição à vontade de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu me lembro da minha conversão, conversando com um amigo, e ele era muito capaz, muito resolvido de si mesmo. Ele sempre se achou assim, melhor da turma, porque ele tinha, né, uma posição assim de conceito de si mesmo, né? E uma vez falando para ele, falou: que bom que você conheceu Jesus, você e o Flávio, você está precisando mesmo, né? Vocês têm muitos problemas na vida, né? Vocês são fracos, é o que ele está querendo dizer, né? Então a gente olha e muitas vezes a gente pensa assim: então quem precisa de Jesus são os fracos. E está verdade, a Bíblia diz que Deus não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes, porque o são não precisa do médico. Então quando nós reconhecemos que precisa de Deus, nós estabelecemos essa conexão com Ele. O problema é que mesmo aqueles que imaginam além do que convém de si mesmo, não sabem que sem Jesus, sem se humilhar, eles não verão a eternidade com o Pai. Porque todo aquele que é soberbo, arrogante, Deus diz que ele rejeita ou ele resiste
Mas aquele que é humilde de coração é aquele que Jesus vem para tratar na nossa vida. Quem quer a vontade de Deus para a sua vida? Difícil por vezes, viu, irmãos? Às vezes a gente fala isso, não, eu quero, e na hora da peleja lá, a gente fala, Deus, eu quero descer do altar. Você já viu aquela história das pessoas que falam assim, não, eu quero estar no altar de Deus, eu quero consagrar minha vida. Só que esquece que altar não é lugar de exaltação, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar em que o bezerro, do que o cordeiro é imolado, queimado. Então no altar tem o que? Fogo, fogo purificador. E às vezes a gente quer dizer que quer andar com Deus e não queremos ter a nossa vida moldada por Deus. Nós não queremos ter a nossa vida apertada. O molde, o que é? Se conformar a um padrão. O padrão quem é para nós? Jesus. Padrão não é os influencers, padrão não são os artistas, padrão não são os intelectuais, padrão é Jesus para a nossa vida. É Ele que vai, quando colocar o molde na nossa vida, aparar as arestas. Já viu o que é isso? Aparar a aresta é remover aquilo que não pertence àquela forma. Então na minha vida e na sua vida Deus está aparando. E essa consagração tem a ver com o quê? Me sujeitar aos propósitos de Deus. E começa de que maneira? A gente aprende algumas coisas nessa consagração como um estilo de vida, né? Lá em Mateus diz assim, depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a minha vigília, né, ou a minha consagração, ela precisa ter alguns ingredientes importantes. Às vezes a gente imagina que depende só de uma coisa, se eu orar. Não, está dizendo ali que é uma vida dedicada, em que a minha oração não é apenas petição, a minha oração também é ouvindo a voz de Deus, obedecer. Então quando a gente se assenta diante do Senhor para orar, quando a gente se ajoelha, quando a gente se levanta na presença dEle, eu preciso ter ouvidos para entender o que Deus está falando com o meu coração a respeito das coisas que Ele quer fazer na minha vida no momento que eu estou vivendo. Há momentos da nossa vida que Deus está lá comunicando algumas coisas bem importantes. E aí a gente começa com o que? A oração. 1 Pedro diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Então quando a gente caminha para isso, né? Vou ver se é isso aqui. Então o que a gente precisa? Qual a primeira coisa na nossa vida que a gente precisa para estar no caminho de Deus? Prática da oração. Ou seja, quanto você tem se derramado na presença de Deus? Ali está dizendo lá em Pedro que Deus está atento os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. E talvez você não tenha se dedicado a isso. Você quer viver uma vida de consagração, você quer viver no caminho que Deus tem para você e tem dedicado pouco à oração. Qual foi a última vez na sua vida, sinceramente falando, você não precisa responder para mim, você vai responder para você, que você parou e colocou toda a sua atenção em Deus? Não é quando alguém orou por você, não é quando alguém ou você participou de uma vigília de oração, mas você, né, na sua vida diária, parou, aquietou e dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero consagrar a minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque se a gente quer viver uma vida desse caminho, né, que é a prática de oração, é algo extremamente importante e relevante no nosso viver. Depois, né, lembre-se de que Salmo 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e é como árvore plantada à beiras de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quem quer a prosperidade de Deus na sua vida? Fala, eu quero. Então o que ele está dizendo? Há um segredo. Feliz, né? Quem é o feliz? É o que medita na palavra de Deus, que tem alegria na palavra de Deus. Por isso é importante o quê? Lembrar que para uma vida de consagração, eu preciso o quê? Meditar na palavra de Deus. Vamos lá, todo mundo junto? Vai bem mais alto?
O que nós precisamos? Então, quando eu oro, e aí, qual é a matéria-prima da minha oração? A Bíblia diz assim: vocês não sabem orar como convém. Então Deus já está dizendo para mim e para você que temos dificuldade de formular a oração, porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir. Não recebeste porque pedirdes mal. O que ele está dizendo? Você está orando coisas que Deus não quer te dar, porque você desconhece o quê? A palavra de Deus. Quando eu oro a palavra de Deus, aonde está o compromisso de Deus? Com a sua palavra. Ou seja, Deus fará cumprir aquilo que Ele prometeu. E as promessas de Deus são o quê? Boas, perfeitas e agradáveis. A promessa de Deus é infinitamente melhor do que aquilo que eu e você somos capazes de sentar e dizer assim: vamos formular um estilo de vida, vamos fazer o planejamento. Não, a minha oração, meditando na palavra de Deus, vai ser assim: Deus, eu conheço os teus planos, planos de paz e de futuro melhor. Deus, eu sei que os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos, os teus desígnios melhores que os meus desígnios. Eu sei, Senhor, que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei, Senhor, que a tua palavra me ensina que eu tenho que dar graça em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu começo então a verbalizar a promessa e a palavra de Deus. Enquanto eu oro a palavra de Deus, eu tenho certeza que o quê? Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu ministro na minha alma, eu trago à memória as coisas que me dão esperança, eu verbalizo isso na minha caminhada, eu me sujeito à vontade de Deus, ou seja, eu me moldo como Jesus, naquele momento em que estava lá de dor, um caminho que levava à cruz, e nós aprendemos sobre isso. No nosso caminho tem uma cruz, irmão. Qual é a cruz? Jesus diz o quê? Aquele que vem até mim tem que tomar sua cruz e me seguir. O que significa cruz? Cruz não é sua mulher, seu marido. Ah, tem uma cruz aqui, pastor. Não é isso. Cruz é sujeitar a minha vontade à vontade de Deus. É fazer morrer minha natureza, que é ruim, para viver a vida que Deus tem para mim, que é boa, mas que muitas vezes eu estou eclipsado, né? Meus olhos estão fechados, há um eclipse nos meus olhos, né? Tampou o meu entendimento, e Deus está dizendo: oro, Paulo escrevendo, oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. Quem quer ter os olhos abertos aí? Eu quero. Para isso eu preciso de quê? Consagração é vida de oração e vida de palavra de Deus na minha vida, meditar. Então a gente vai colocando tudo isso no nosso caminho, de maneira que quando eu for trilhar essa rota, eu seja orientado, né? Pela oração, pela meditação na palavra. E agora nós vamos colocar lá o caminho, né? Que é o terceiro tópico nosso, que é comunhão. Ou seja, a comunhão é aquilo que Deus vai produzir para nós e vai nos levar à vida que Deus tem. Acho que tem um slide aí, não tem? Diz assim, no Salmo 133: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha só, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ou seja, lembra o que ele diz? Vocês não conseguem vigiar comigo? Vocês não conseguem estar atento ao que eu estou falando com vocês? E quantas vezes, irmãos, a gente se distrai, a gente se envolve com outras coisas. Então o que a gente precisa? Comunhão, onde um ajuda o seu irmão, onde nós somos lembrados uns pelos outros no caminho que devemos seguir, onde nós nos olhamos nos olhos, de maneira que a gente possa ver Jesus na vida um do outro, e isso vai nos ajudar a balizar. Por isso que vida cristã é impossível de viver na plenitude solitariamente. Todo projeto de Deus, você vai ver que é a construção da família, da comunidade. E muitas vezes, porque talvez a gente venha de famílias onde a prática do convívio, da comunhão, da mesa não existiram, a gente pensa a família de uma maneira errada. A gente foge do modelo bíblico de ser família. O que é família? Onde estão reunidos os irmãos, ali Deus ordena a bênção da vida para sempre.
onde Deus faz de um único filho o primeiro de muitos. Então, quando a gente pensa em família, eu preciso entender o que a Bíblia diz de família e não os problemas que eu tenho na minha. E o que acontece? Muita gente já desistiu da sua família biológica e agora qualquer problema que enfrenta com os irmãos da família da fé, o que faz também? Desiste. Ah, já disse que isso não dá certo não, ele é muito chato. Só que você esquece que muitas vezes que o chato é você. Você já parou para pensar que talvez você seja a pessoa difícil dessa relação? Porque você já rompeu com um, com dois, com três e vai continuar rompendo. E ninguém suporta, gente chata. Fala para o seu irmão assim, não seja chato. Quem tem na família gente chata? Quem é o chato da família? E esse caminho, olha lá Mateus 19, eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha só, esse rapaz vai lá para falar para Jesus: Jesus, o que eu faço? Aí Jesus diz: segue os mandamentos. Aí ele diz: eu tenho feito tudo isso, sou o cara, obedeço tudo isso aí. Ah, é? Então agora mostra isso, abrindo mão de todas as suas riquezas para me seguir. Naquele instante, aquele jovem deixou de seguir Jesus. Naquele instante, aquele jovem ficou muito triste, porque mexeu naquilo que estava lá o coração dele. O que a Bíblia diz lá em Mateus 6? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, por vezes, meu irmão, minha irmã, eu não vou te dizer que você tem que vender tudo que você tem para seguir Jesus, mas muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas que estão na nossa vida para seguir a Jesus. Então tem muita gente que não consegue frutificar na sua vida cristã porque está entulhada de coisas que não combinam com seguir a Jesus. Muitas vezes a nossa vida está carregada de práticas, de hábitos, de conceitos, de valores, de ideias, de falas que não combinam com Jesus. E Jesus diz: deixa essas coisas e me segue. E muita gente tem ficado triste porque pensou que Jesus ia dizer: não, pode vir do jeito que você está tudo certo, o importante é você ser feliz, e eu estou aqui para te fazer feliz. Jesus diz: não, eu vim aqui para que você tenha vida e vida em abundância. E vida em abundância não significa que você vai fazer tudo que você tem vontade de fazer, porque muitas dessas coisas que você tem vontade de fazer te atrapalha, te impede de viver a vida plena que eu escolhi para você. Então tem muita gente mesquinha, aquela pessoa que tem uma porção e Deus diz: me dá isso aí que eu vou dar muito mais. Não, eu não quero. E Deus diz: abra seu coração que eu vou fazer, não apenas você matar a sua sede, mas vou tornar você alguém que jorra água para a vida. Aí Mateus 7 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Ou seja, Jesus nos está me dizendo e dizendo a você: há um caminho estreito. Esse caminho não é folgado, porque se tem um molde, eu tenho que me conformar ao molde de Deus. Não é do jeito que eu quero, mas é como Deus deseja para mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nesse caminho estreito e nessa jornada, sabemos, Romanos 8, que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, não tenha medo de Deus, não resista a Deus, seja leve nas mãos de Deus, se submeta à vontade de Deus, mesmo que por momentos, assim como Jesus vivenciou na vida dele, você terá que vivenciar, onde você vai suar gotas de sangue na sua angústia de alma, mas você vai poder dizer: Deus,
seja feita a tua vontade. Quem quer a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão bem alto. Pai, nós estamos aqui essa manhã, porque o Senhor nos trouxe para falar ao coração. E o que o Senhor tem reservado para nós, nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja. E que essa manhã seja uma manhã de vida e de vida em abundância. Que essa manhã seja uma manhã de desfrute da Tua presença e de conhecimento do Teu amor. O Senhor sabe a caminhada que cada um de nós temos. O Senhor sabe, ó Pai, o momento de choro e de angústia de alma que muitos de nós, porventura, possamos estar passando. Mas sabemos e descansamos em Ti, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem amor e bondade, e a misericórdia que nos segue todos os dias na nossa vida. E quero abençoar os meus irmãos com uma história de vida, de alegria. Que esse ano seja um ano, ó Pai, o melhor ano na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs até aqui. Que eles possam viver contigo intimamente, em vigilância, em oração, em meditação da palavra, para que eles possam experimentar sempre a boa, a perfeita e a agradável vontade para a vida deles. E é no nome de Jesus que eu os abençoo. Amém e amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis.